Se Deus é bom, por que sofremos? Você já se fez essa pergunta? Pois é. Sejam bem-vindos ao canal do Gabriel. Hoje nós vamos tentar, de alguma forma simples, responder essa questão. Eu também já tive muito problema com essa dúvida, então eu consegui uma resposta que me satisfez. Espero que te ajude de alguma forma, se não resolva todos os dilemas da sua vida, que possa te ajudar de alguma forma. Então, fica comigo até o final do vídeo e vamos lá. Em primeiro lugar, você já deve ter ouvido falar da questão de Adão e Eva, que eles caíram lá no Jardim do Éden, cometeram pecado, e por isso toda a humanidade foi afetada. A Bíblia diz que todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Em Romanos 5:12, por exemplo, vai dizer que um homem pecou e por meio desse pecado a morte entrou no mundo e assim a morte passou para todos os homens. Então, todos nós estamos vítimas do pecado por conta de Adão. Você vai dizer assim, irmão, eu não aceito isso, porque como é que um homem pecou e todos os outros podem ter sido castigados por esse pecado? E as crianças que são inocentes e tal, e o mundo, tantas pessoas boas? Bom, em primeiro lugar, se você não aceita a punição do pecado que veio de Adão e hoje está sendo entregue a nós, se você não aceita a representatividade de Adão como um pecador, como você aceita a representatividade de Cristo como teu Salvador? Porque foi um homem que pecou, assim como foi um homem só que foi justo. E aí todos vão ser salvos. Então nós temos que parar de ter dois pesos e duas medidas. Como é que você não aceita o pecado de Adão e aceita a justificação de Cristo? Então, uma coisa ou outra, ok? Deus, ele trabalha com representatividade. Deus, ele chama os líderes. Todos os líderes vão ter que prestar conta do povo que estava lá. É claro que individualmente todo mundo vai ter a sua prestação de conta, mas a liderança em si, ela é necessária. Tem que ter liderança, tem que ter hierarquia. Por exemplo, se você está em um setor de uma empresa que ela está falindo, está dando problema, você não vai literalmente conversar com todo mundo, você vai conversar com o responsável por aquele setor. Entendeu? Então Deus também age assim. Deus trabalha com representatividade. Se você não aceita isso, então você pode ser como os anjos caídos. Os anjos caíram, os demônios caíram, pecaram, e eles não têm direito a arrependimento. Nenhum. A Bíblia em momento algum diz que, por exemplo, eles podem se converter e se arrepender e ir para o céu. Por quê? Porque eles estavam por sua própria conta e risco. Se eu e você estivéssemos por nossa própria conta e risco, Deus iria nos condenar no nosso primeiro pecado. Você já pecou? Então, para pensar. Você acha que vale a pena? Pois é. Querido, uma outra coisa que eu preciso ressaltar é que Jesus, que era o Filho de Deus, não foi poupado de sofrimento. A Bíblia diz que ele era homem de dores, experimentado em trabalhos. Então, se Jesus sofreu, por que eu e você não podemos sofrer? Aí você dirá, como já foi dito, mas pessoas boas sofrem. Gente, nós temos que ter muito cuidado com julgar pessoas boas. Por quê? A Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Mesmo quando você está dizendo que alguém é bom, você está julgando. Se você diz que alguém é mau, você está julgando. Se você diz que a pessoa é boa, você está julgando. Eu não quero aqui julgar, mas, por exemplo, você pode dizer que uma pessoa é boa só porque ela está te dando uma cesta básica. E na maioria das vezes, essa pessoa diante de Deus, ela não é tão boa assim. Por quê? Porque não entregou a vida a Cristo. Simples por esse fato. Porque não aceitou a representatividade de Cristo. Ela acha que ela é boazinha e porque ela é boazinha ela vai para o céu. E não é assim que funciona na palavra do Senhor. Só existe um meio de ir para o céu, Cristo. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você pode ser bom, você pode ser o que você quiser. Sem Cristo você não vai para o céu. Então, são essas as leis, essas são as regras. Caso você não aceite as regras, você não pode aceitar os benefícios dela. Que é, por exemplo, a salvação em Cristo Jesus. Você só é chamado de filho de Deus por conta de Jesus. Então, se Adão não te representa, Cristo não te representa, logo você não é filho de Deus. Acabou a confusão. Deixa eu te falar uma outra coisa que é preciso a gente entender. O que é pecado? Pecado é quebrar a regra, a lei de Deus. Uma vez que nós já entramos no pecado, no mundo, nós já entramos com uma natureza carnal, pecaminosa, que nos induz ao pecado. A Bíblia diz que e compete a nós dominarmos. A Bíblia diz resistir, fugir do pecado, fugir da prostituição, fugir, é minha atitude. Mas eu estou sujeito a cair. Então, quando eu peco, eu não só me prejudico, como eu prejudico todos que estão à minha volta. Uma família inteira é prejudicada por um pecado. Você quer um exemplo? Um pai que resolve trair a mãe. O filho tem a ver com isso? Não. Mas você acha que o filho sofre a consequência de um divórcio, sim ou não? Então, por conta de um pecado, toda uma estrutura familiar vai ser abalada. E geralmente, o filho, quando vai ter família, ainda leva a consequência daquilo ali. Então, para você ver, se um pecado pode atingir uma família, atingir a humanidade, olha como isso é grave. Irmão, você não peca? Claro que peca. Só que Deus nos oferece perdão e misericórdia. Ele diz que há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que por 99 justos que nunca pecaram.
Deus também chega a dizer o seguinte, e isso é necessário a gente entender. Davi está dizendo lá no Salmo 115, versículo 16, que os céus são os céus do Senhor, a terra Deus deu ao Filho dos homens. Então veja que interessante. Você já viu falar que alguém no céu morreu? Não. Por quê? Porque no céu é a jurisdição plena de Deus. Lá Deus é pleno. Aqui na terra o homem manda. Aqui na terra o homem faz as coisas que não deveria fazer. Então, o homem faz e ele vai receber consequências por isso. Lá no céu o homem não pode interferir, lá no céu o homem não pode entrar. É por isso que lá no céu é um lugar santo, lá é um lugar de pessoas santas, lá é um lugar de pessoas de Deus, onde Deus age plenamente. Então, não é que Deus é bom, porque Deus é bom, que nunca vai acontecer nada ruim. Por quê? Porque o homem é ruim, a humanidade é ruim. Então, Deus não tem pacto com a maldade dos homens. Pelo contrário, ele está ali exatamente tentando convencer o homem, só que Deus deu o livre-arbítrio. Ele diz, se me ouvirdes, se me amardes, se é uma opção. Você tem a opção de aceitar Jesus ou não, você tem a opção de obedecê-lo ou não. É uma opção. Se essa opção for rompida, as consequências virão. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, eu já queria te pedir para você continuar observando o nosso canal, que nós, nos próximos dias, iremos postar o vídeo 2 e o vídeo 3 sobre esse assunto. Beleza? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.